a Uber, por exemplo, né? E esses conglomerados aí de aplicativos são totalmente contra e atendem os interesses próprios, né? São totalmente contra os trabalhadores, certo? Então, a Uber, por exemplo, ela até hoje, veja como é interessante a gente falar do capitalismo. Até hoje ela opera mediante prejuízo. Não tem lucro ainda, sabe? Só que o que acontece? Uma tática do capitalismo, e a gente, a partir do século XX, sobretudo, a gente entra em uma nova fase do capitalismo, que é o capitalismo monopolista. Ele cria monopólios. Como a Amazon fez esse mesmo movimento que a Uber vai fazer agora, que vem fazendo. Que é operar de antemão, ou seja, abaixo, exclui toda a concorrência, esmaga a concorrência, porque bota preços lá embaixo. A Amazon, por exemplo, quando começou, principalmente, era cada preço assim que você não via, e se você fosse em feira, qualquer coisa assim, sabe? Você não via. Então era um preço lá embaixo. Aí você pergunta, tinha lucro? Não tinha. Primeiro porque o dono, ele consegue sustentar, ele consegue viver sem lucro, porque ele já porque ele já é burguês, ele já tem a condição de se manter, sabe? Sim. O que ele quer é criar um monopólio. Ele quer que seja aquele produto ali de vendas, seja só dele. E aí quando se cria, né, outras empresas, coisas desse tipo, faz parte também da empresa dele, que é muito dessa coisa do monopólio, como acontece nas mídias, né, que tem a Globo, mas tem as suas filiais e tal, mas todas são respondem ao mesmo dono. Aquela sede ali que sabe? Tudo. Então é isso aí, a Amazon, a Uber, mesma coisa. Então começam operando no prejuízo, ou seja, não obtendo lucro. Obviamente que o seu dono, aquele que domina realmente, já tem a sua condição, então para ele tanto faz. Ele quer mais te explorar e ponto, sabe? E criar um monopólio da empresa dele. Ponto. É basicamente isso. Então, a Amazon aos poucos já vem aumentando, tá, os preços, mas quando veio aí nessas vendas e tudo assim pela internet, ainda tem preços realmente baixos, porque tem essa condição de fazer isso para excluir a concorrência. Então, se alguém que não tem essa condição, por exemplo, que o dono da Amazon tem, a pessoa não vai conseguir sustentar preços assim tão baixos. Ele entendeu? não vai ter lucro para sustentar. Não vai ter nada e o cara precisa sobreviver. Então, como é que ele vai sustentar isso? Sabe? E o dono da Amazon não, ele pode sustentar tranquilamente. E o Uber já está meio que se tornando isso, né? Até porque já virou uma marca, os transportes por aplicativo. Tem gente que pede até de outra empresa, mas diz, não, vou pedir um Uber aqui. Quando vai ver o aplicativo é 99, é outro. Exatamente. Mas já virou a marca já virou, Uber, né? Exatamente. Tem isso. É o monopólio que está sendo instalado. Já virou o paradigma ali, quando a gente pensa. É tanto que na literatura também da sociologia do trabalho, a gente fala de uberização do trabalho, que é esse tipo de trabalho por aplicativo. Que foi meio que a Uber quem deu essa guinada aí realmente nesse tipo de trabalho, né? Que é um trabalho que explora muito assim o trabalhador e tenta vender sempre essa imagem. Eu enfatizo muito isso de que você é empreendedor, sabe? Você não é empreendedor, você é um trabalhador muito precarizado. Isso sem direitos. Sem direitos. Quer dizer, você não vai ter direito a um 13º, então você tem que se matar de trabalhar para poder ter alguma renda, para poder pagar as contas ali no final do mês. Só que aí você não pega nem o horário padrão ali da jornada de trabalho, de você pegar 6, 8 horas, sabe? Você, muitas vezes, quantos trabalhadores aí? Meu pai trabalha com isso também. Aí tem que rodar a madrugada, final de semana. Tem dias aí que não, 12, 14 horas. 12, 14 horas, entendeu? Então eu sei, conheço várias pessoas, meu pai trabalha com isso, então eu sei realmente a realidade de quem trabalha com isso, entendeu? Então, a Uber vem fazendo essa estratégia, virou o paradigma, assim, que eu digo que é o paradigma aí da exploração. Então a gente fala da uberização do trabalho. Fazem algumas estratégias, inclusive do ponto de vista do direito do trabalho também, que é o seguinte: tem uma turma do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né, que é o principal tribunal do trabalho aqui do país, que já vem modificando um pouco a sua forma de raciocinar essas relações de trabalho, porque há uma diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego, né? Tecnicamente aqui para o direito, né, há uma diferença entre você trabalhar e você ter emprego, né? Porque você tem emprego, aí você tem que cumprir alguns requisitos, e que supostamente esses requisitos não estariam elencados, contemplados para quem trabalha mediante aplicativo, como por exemplo na Uber, certo? Só que o TST já tem uma turma, a terceira turma, já está modificando um pouco isso e está entendendo
que quem trabalha por aplicativo, na verdade, goza assim de uma situação de empregabilidade, ou seja, de emprego. Então vai ter sim todos os direitos ali, 13º, suas férias e tudo, sabe? Então é uma coisa para a gente ficar de olho, que pode... Vai mudar, te interromper, mas vai mudar um pouquinho então a questão para a entrada dessas pessoas, porque eles vão ter que ter esse controle então, se tiverem que cumprir esses direitos, né? Porque hoje quem quiser entra. É praticamente isso, né? Só cumprir os requisitos. Aí eu acho que vai ter essa dificuldade aí. Então, provavelmente. Então é um negócio para ficar de olho mesmo. Aí veja a estratégia aqui, que é onde eu quero chegar, da Uber. Aí tem essa turma, que é uma turma isolada, que o TST é um tribunal grande, tá? Uma turma isolada, que aí decidiu, tem algumas decisões que não são decisões assim que valem para todos os trabalhadores, mas já vem decidido nesse sentido, que quem trabalha para Uber, por exemplo, ao ser desligado, coisa assim, que tem tudo certo, eles só mudam a nomenclatura, né? Não, que você é desligado, você é comunicado. Às vezes eu falo com o pessoal da Smart Fit assim, né? Que aí bota lá colaborador. Não, você é trabalhador, sabe? Colaborador nada, você é trabalhador, você trabalha lá. Certo? Você é um empregado de lá, não é colaborador de nada. Isso é uma coisa de uma roupagem ideológica que eles colocam para tentar convencer o trabalhador de que você é dono da empresa também, entendeu? Você está longe de ser dono de uma Smart Fit, você que trabalha aí, né? Da Smart Fit. Bem longe. Desculpa assim, dar essa notícia triste para você, mas a gente tem que falar. Não é acionista da empresa, né? É isso, aí o cara tem amigos assim que investem, tá? E botam, não sei o que, aí já se sente. Sou dono da Amazon. Sou dono da Amazon. Aí, sabe? Aí o que acontece? Aí a Uber faz o seguinte, como já tem uma decisão dessa do TST, então eles perceberam o quê? Como empresa, né? O setor lá jurídico. Se a gente deixar o pessoal avançar, chegar, entrar na justiça, primeira instância, subir e chegar até o TST, isso pode ser ruim pra gente. Então o que é que a gente faz? Antes de chegar no TST, para que a gente não consiga ter uma forma desfavorável pra gente, ou seja, o pessoal da Uber pensando, né? E o TST forme enquanto tribunal mesmo, a jurisprudência unificada, exatamente. Aí o que é que a Uber faz? No máximo, quando chega ali na segunda instância, eles, peraí, desisto. É tipo isso, eu desisto, vamos entrar em um acordo aqui. Vamos entrar em acordo. Peraí, você está querendo quanto? Você está querendo se você está querendo um reconhecimento aí de vínculo, não sei o que, vamos supor que a pessoa tivesse direito a uns 30, 20 mil, coisa assim. Aí a Uber diz, não, então eu pago. Só que você vai desistir aqui do processo, a gente vai chegar num acordo, vai chegar uma proposta, uma condição mútua, e você não vai dar seguimento ao processo. Então, não vai ter um reconhecimento de vínculo, porque a gente vai chegar nesse acordo aqui, vai ser bom para todo mundo, você está precisando de quanto? É 20, 15 mil, não sei o que, então eu vou pagar a você, mas eu não quero que você chegue até o TST, porque senão o TST pode ser que ele mude enquanto tribunal, e não só enquanto uma turma isolada, entendeu? E aí vai ser geral e aí vai ser geral, pronto. Aí, quer dizer, se cria uma condição dessa, objetivamente, pode ser que qualquer pessoa que entre agora para Uber seja reconhecido como um empregado. E aí para eles aí o negócio já começa a modificar, sabe? Aí já aí realmente mistura muita coisa, e até para juntar os trabalhadores, e uma coisa que eu vou falar também, que o capitalismo, assim, depois a gente pode ir aprofundando um pouquinho mais, ele fragmenta a sociedade. Então esses trabalhos assim por aplicativos também fragmentam as pessoas, separam as pessoas. Então fica muito mais difícil você ter hoje, por exemplo, sindicato. Você ter uma luta coletiva dessas pessoas, sabe? Isso. Porque também, como eu conheço muitas pessoas que trabalham disso, ficam assim, tipo, isoladamente. No máximo tem uns encontros ali e tal, como eu vejo o pessoal no Shopping Jardim, não sei o que se encontram ali. Mas cada um por si. Mas cada um por si. Porque também vão nessa roupagem aí de que são empreendedores, então vou fazer aqui meu corre, vou fazer meu trabalho, não sei o que, sabe? Coisa desse tipo aqui, vou ganhar o meu. Eu faço meu horário, né? Eu faço meu horário, sabe? Aí vai nessa coisa assim, tipo, não, aí se sente um empresário, entendeu? Só que isso tudo, e obviamente eu não culpo as pessoas, eu vejo por conta da ideologia mesmo do capitalismo, que é uma ideologia liberal e que induz as pessoas a pensarem dessa forma, né? E aí por conta disso existe esse fragmento, então as pessoas ficam separadas, então o cara trabalha ali isoladamente, e aí se realmente houvesse essa mudança, essa virada, aí realmente poderia ter uma condição mais favorável ao trabalhador, e a gente sabe que essas
grandes empresas não querem isso, porque eles querem lucro. É. E aí não interessa para eles que os direitos dos trabalhadores sejam assegurados. Por isso da questão também, quando você falou até, não existe lei e tal, você falou foi do que da Câmara do... Da Assembleia Legislativa. Da Assembleia, leis né? que não são executadas. Então, porque é uma coisa assim, que é muito, muito comum, infelizmente, aqui no Brasil, e é difícil assim de mudar isso, por conta de que aquelas leis que são aplicadas são leis que interessam basicamente ao interesse do grande capital, sabe? Então por isso que diversas leis assim que são favoráveis, que dizem respeito aos trabalhadores, não são aplicadas, são ignoradas por conta disso.